Olá, mulheres! Tudo bem com vocês? Estamos aqui no friozinho da cidade de Bauru. Hoje tá friozinho aqui, tá gostoso. Estamos aqui gravando mais um podcast aqui diretamente dos estúdios da Brothers TV. Esse é o podcast Elas por Elas, um podcast só delas. Sou a Roberta Rodrigues, apresentadora desse podcast, sou pedagoga, sou escritora. Antes de eu apresentar a minha convidada super especial que eu tenho hoje aqui, uma psicóloga, gente chique, viu? Hoje ela vai me analisar todinha aqui, mas primeiramente eu quero mostrar alguns dos meus livros para vocês. Meu primeiro livro sobre depressão, se chama Depressão Aconteceu Comigo, uma experiência de fé. Aqui eu conto a história da minha vida, de como eu tive depressão em várias épocas, né, da minha vida, desde a adolescência, depressão pós-parto. Em alguns momentos da minha vida eu passei pela depressão, mas em todos esses momentos, com fé, né, eu digo que eu aprendi lições de vida diretamente do divã de Deus. Eu aprendi muitas lições, eu tive muitas experiências e aqui eu estudei também. Durante 15 anos passei estudando sobre depressão para entender o que estava acontecendo comigo e o que acontece com as pessoas, por que elas têm depressão. Então esse livro é um livro de experiências, do que eu passei, de como eu aprendi a sair da depressão, como eu tive fé, força, coragem para lutar contra a depressão, mas também o que eu aprendi na medicina, né, na ciência mesmo. Então nós temos que estudar, porque às vezes a gente estudando, a gente consegue se entender um pouquinho. Então, se você quiser saber mais sobre depressão, quiser ajudar uma pessoa, ou você está passando por depressão, esse livro aqui é um bom livro para você ler, tá bom? Tenho aqui alguns livros infantis. Esse é meu primeiro livro infantil, que se chama A Menina que Não Gostava de Ir à Escola. Esse livro eu escrevi para minha filha. Ela teve um período da vida dela, da infância, né? Hoje ela tem 15 anos, mas quando ela tinha 9 anos, ela não queria ir para a escola, brigava que tinha que ir para a escola, chorava e fazia birra, né? Falava que era chato ir para a escola. E ela teve uma grande lição de vida. Ela conheceu uma criança que não podia ir para a escola. Ela teve amiguinhos que enfrentaram algumas dificuldades. Essas dificuldades os impediam de ir para a escola de verdade. Então ela viu como é uma dádiva de Deus poder acordar todos os dias com vida, com saúde e poder ir para a escola. Então nós temos que passar esse ensinamento para os nossos filhos. Então é um bom livro para ensinar os nossos filhos a irem à escola. Esse aqui é a Lagarta que sofria bullying na escola. Também é um livro baseado numa história real de uma menina da minha família que estava passando por bullying. Eu escrevi esse livro para ajudá-la e também para ajudar outras crianças que estão passando por bullying. Tanto para ajudar essas crianças a se sentirem especiais, mas também para mostrar para todos que nós temos que combater o bullying, nós temos que lutar contra o bullying, porque o bullying não é legal. Então nós temos que dizer não ao bullying. E aqui nesse livro, A Lagarta que Sofria Bullying, a lagarta é como as crianças se sentem, né? Às vezes, que elas não têm valor, que elas não servem para nada. E nós temos que mostrar para as crianças que, sim, elas servem, elas têm valor. E se Deus criou cada um de nós, é porque Ele tem uma missão para a gente aqui nessa terra, tá bom? Então, é um livro muito lindo também. Também escrevi esse livro aqui, A Minha Gatinha Marie, que é baseado também numa história real da minha filha, que encontrou essa gatinha, né? A Marie. E nós encontramos essa gatinha durante a pandemia, ela estava jogada no lixo, nós a levamos para casa, cuidamos dela. E naquele momento da pandemia, em que as crianças não podiam brincar, não podiam ter amigos, a gatinha Marie foi, assim, uma salvadora, vamos dizer, né, para minha filha, porque ela trouxe amizade, trouxe brincadeiras e trouxe muita alegria para minha filha e também para nossa casa. Então, é um livro muito legal também para você ler para o seu filho. E meu último livro infantil que eu lancei foi esse daqui, o Pedro. Pedro, o menino do coração nordestino. O Pedro é um menino que mora aqui na cidade de Bauru, que na verdade já está com 19 anos. E o Pedro tem uma cordeuteca aqui na cidade. A cordeuteca é uma biblioteca de cordéis. E o Pedro, ele recita cordéis, né? Ele é um cordelista, ele tem mais de 3.000 cordéis lá na cordeuteca.
Ele é conhecido aqui na nossa cidade como Pedro do Cordel. E eu escrevi a história do Pedro, mas aqui também eu escrevi um pouco sobre o Nordeste, sobre o povo nordestino, sobre as dificuldades do povo nordestino, sobre os cordéis. Então é um livro bem brasileiro, que vale a pena ser lido, e um livro também assim que é o meu sonho, tenho batalhado para isso, para que ele chegue nas escolas, porque é um livro bem didático, que ensina muito sobre o Brasil e sobre o povo nordestino, tá bom? E meu último livro, meu último lançamento, que na verdade é uma coletânea com 30 histórias, é esse aqui, Mulheres que Transformam. Aqui eu conto histórias reais de 30 mulheres que passaram por muitas dificuldades. Elas passaram por lutas, algumas passaram por abusos, outras passaram por luto, perderam filhos, perderam marido. São tantas histórias incríveis, histórias assim difíceis, mas histórias de mulheres que foram transformadas pela adversidade, né? Mulheres que adquiriram coragem, resiliência, força para poderem transformar a vida de outras pessoas. Então esse livro aqui também vale a pena ser lido, tá bom? E hoje também eu vou apresentar alguns livros para vocês, daqui a pouco, que eu vou mostrar minha convidada, e a minha convidada também é uma escritora, além de psicóloga. E daqui a pouquinho eu vou mostrar o livro dela para vocês e ela vai falar para a gente sobre o que, né, ela fala nesse livro, do que se trata. Mas hoje aqui a gente tem uma mulher que ela tem se dedicado profundamente à missão de transformar vidas, né? Por meio do autoconhecimento. Olha que coisa linda. Pelo autoconhecimento da inteligência emocional e da escuta terapêutica. A Érica Tatiane Rosa Itajubá, mais conhecida como Érica Itajubá, ela é psicóloga, especialista em análise de comportamento e inteligência emocional. Olha que chique, gente. Ela tem pós-graduação em arte-terapia e psicoterapia breve, que eu não sei o que é, depois você explica pra gente. E atualmente ela é pós-graduada em psicologia positiva. Ela atua nas clínicas Criar e Opus, atendendo uma faixa etária diversa, contribuindo para que cada paciente supere os seus desafios emocionais e comportamentais. Mas o trabalho da Érica vai além do consultório. Érica também é fundadora da Academia do Ser. É isso? Uhum. É um espaço de desenvolvimento humano, onde ela ministra cursos, palestras e treinamentos que promovem a extensão da consciência e do fortalecimento emocional. Ela é criadora de um método que se chama Ser Terapeuta de Si. Quero saber a respeito disso. Ela acredita que todos nós temos a capacidade de cuidar das nossas emoções, construir uma vida mais leve e significativa. Então, hoje, aqui no nosso podcast, nós vamos conversar, né, sobre essa história, a história da vida da Érica, sobre os seus projetos, sobre aqui os seus livros e também a importância de nós buscarmos saúde emocional nos dias tão desafiadores que nós estamos vivendo, certo, gente? Então, eu quero dar boas-vindas para a Érica. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast Elas por Elas, Érica. Obrigada pelo convite, primeiramente. Obrigada a todos pela audiência, né? E, assim, estou muito grata mesmo por estar aqui podendo contribuir, né, sobre esse assunto que é tão importante. Com certeza. Muito interessante. Quero saber tudo sobre isso. Eu quero que você conta pra gente, primeiramente, por que você escolheu a profissão de psicopedagogia, de psicologia, né? Quero que você conta pra gente o que despertou você a fazer psicologia. Tá. Bom, o segundo professor foi pelo jeito mais errado possível, né? Porque quando a gente estava lá no primeiro dia de psicologia, né, da aula de psicologia, o professor perguntou: quem aqui escolheu psicologia para se autoconhecer, para saber mais de si, para se melhorar? 90% levantou a mão, inclusive eu. Ele falou, esse é o jeito mais errado possível. Mais errado, é verdade. Né? Porque, assim, naquela época, né, lá em 2000, era diferente a área de psicologia, né? Sim. Então, era uma área mais, assim... escassa, né, assim, de psicoterapia a um nível mais, assim, em conta, podemos dizer, né? As terapias eram caras, então... Era só para rico, né? Então,
Mas essa trajetória, assim, começou em 1997, né? Quando eu saí do terceiro colegial e eu queria, porque eu queria fazer psicologia, não, medicina. Eu queria medicina, Você gosta de cuidar das pessoas. Isso, eu queria medicina, então foi 97, 98, 99, prestando vestibular para medicina e não passando, prestando e não passando, daí... chegou em 99, eu falei, nossa, não adianta mais eu ficar tentando aqui, né? E aí eu pensei, quando a gente tem aquela crise existencial de se perguntar o que eu vou fazer, né? Porque eu só tinha aquele só medicina. Aí ainda assim fui para enfermagem, né? Prestei vestibular para enfermagem, passei. Só que aí fiz 6 meses, aí eu vi que não era para mim mesmo. Nem a medicina, porque mexia ali com cadáver, com sangue. Aí eu vi que não era mesmo, né? Aí que eu fiquei sem chão. Eu falei, o que eu vou fazer? Aí eu vi que eu precisava me conhecer, né? Sim, sim. E na mesma faculdade que eu tinha passado em enfermagem, tinha psicologia, né? E aí eu fui para psicologia. E aí foi por conta disso, para me conhecer, para saber mais de mim, né? E foi pensando que isso fosse acontecer. Só que, na verdade, eu devia ter feito o quê? Uma terapia, né? Só que pela dificuldade da época, né? Nem se falava muito sobre isso, era né? Em 2000. Nem se falava sobre terapia. Exato. Bom, mas ainda assim, mesmo o professor dando aquela desmotivada, eu falei, não, eu vou fazer. Eu vou. E aí eu continuei, né, fazendo a faculdade, só que era uma faculdade paga, né? Então, era muito difícil na época, pagava por créditos, era caro. Então, eu tinha que trabalhar e estudar, trabalhava na faculdade, trabalhava fora, né? Meus pais ajudavam, então... ficou muito difícil. E pela contagem do tempo, ia dar 10 anos, que eu ia me formar em 10 anos. Aí eu pensei, nossa, como que eu vou fazer, né? Em 10 anos é muito longo. É muito tempo. Aí procurei outras faculdades da região. E encontrei uma faculdade em Garça, né? Que ainda pagava o transporte, né? A van. Então, eu ia e voltava todo dia. Aí, com isso, eu consegui economizar 2 anos. Que bom, que bom. E aí, no final, ainda, eu voltei para Bauru e me formei em Bauru. Ah, tá. Então, eu fiz a faculdade em 8 anos, né? Mas eu penso, assim, que se eu tivesse realmente feito a terapia, eu não teria perdido tanto tempo, né? Na escolha, né? Então... no decorrer da faculdade, eu fui fazendo cursos, assim, de orientação vocacional. Eu vi, olha, era isso que eu devia ter feito, né? A gente vai aprendendo, né? Exatamente. Era jovem, né? Mas aí, nos estágios, eu comecei a ver que a psicologia, ela era como uma medicina, né? Ela ajudava a curar as feridas, só que emocionais. As feridas emocionais, é verdade. E aí eu me apaixonei, né? Aí eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer. Porque ao longo do tempo eu também fui curando as minhas feridas, né? Que bom. E aí eu me apaixonei. Legal, olha que bom. Foi isso. E a psicoterapia, você aprendeu lá na faculdade ou foi tipo um curso à parte que você fez? No final do ano ali, né, de psicologia, mas como eu fiz nas 2 faculdades, então eu fiquei quase 3 anos fazendo estágio, né? A gente passa pelo estágio, então a gente faz os atendimentos em escola, em indústrias, na clínica mesmo, né? Então, a gente faz esses atendimentos lá e já entre os próprios alunos. Tem também a clínica escola lá, né? Que a pessoa se inscreve, a gente atende. Gratuito, então, né? Isso. E é sempre supervisionado pelos professores, estudo de caso constante, né? Então, a gente já pega aquela prática ali. Sim, sim. Mas depois que sai, né? Tanto assim, no meu caso, depois que eu saí, eu não consegui trabalhar ainda com a psicologia, né? Eu me senti insegura. Apesar de tanto tempo, ainda me senti, né? Então, eu fui buscar cursos para fazer, sempre assim, trabalhando, né? E meus pais me ajudando. Então, 3 pessoas trabalhando ali para eu conseguir, né, fazer tudo que eu queria, me formar. E aí, eu fui adquirindo mais essa prática com os cursos também. Tá, e aí você fez o curso da psicoterapia. Isso, fui fazendo, fiz análise do comportamento, né? Fui fazendo outras, psicoterapia breve, psicologia positiva. Depois você fez pós, né? Isso, fiz pós. E aí foi assim, adquirindo mais conhecimento, né? Até me tornar mais
segura. Sim, sim. Os cursos nunca acabam, né? A gente pode fazer pro resto da vida. Exatamente. Sempre tem alguma coisa para aprender, né? Exatamente. É isso aí mesmo. E por que tantas pessoas ainda encontram, assim, obstáculos para buscar esse serviço de psicoterapia, por exemplo? Ou terapia, né? Que seria, né? Olha, o que você acha eu acho que são várias vertentes. Então, uma delas é a crença limitante de que psicologia é para louco. Sim, sim, sim. Até hoje ainda tem essa crença. Até hoje tem. Até hoje tem e, na verdade, não é, né? A psicologia, ela ajuda a pessoa a observar por outros ângulos, né? Partes de si mesma, outras situações, porque às vezes quando a pessoa está numa situação difícil, ela consegue ver aquilo, Só né? aquilo, E aí... Só que está debaixo do nariz, né? Exatamente. E a psicologia é como se fosse uma lanterna que mostrasse mais coisas, mais ferramentas, né? Para passar por aquilo. Então, uma das coisas é a crença limitante, né? A questão financeira também já foi uma grande dificuldade, né? Mas hoje já não é tão. Hoje já não, porque tem várias faculdades que tem a clínica escola ali, gratuito, é bom, é sim. Bom também, acompanhado porque são profissionais que estão se formando, né? Tem também a parte que é de emergência, você pode ir lá e ser atendido na hora, né? E a questão também financeira também já deixou um pouco de ser, porque tem pessoas que atendem por valor social, né? Sim. Que é uma abordagem assim, que é mais em conta, talvez em menos tempo, né? Mas existe também, né? Então, eu acredito, assim, que... Seria a falta de conhecimento, né? Isso, além da falta de conhecimento, também aquela dificuldade de sempre... eu vou dando conta, eu vou dando conta. Isso é verdade. Porque muitos chegam, assim, na hora que já está num nível, assim, olha, aconteceu uma separação, aconteceu uma dificuldade grande no emprego, a hora que chega no limite. No limite. Então, o que eu vejo é que as pessoas, às vezes, não fazem essa prevenção, assim, de hora que está no começo de uma dificuldade. E acho que realmente dá conta, né? Não, vou deixar isso para depois. Então, eu acho que o maior obstáculo é o deixar para depois, numa coisa que às vezes as pessoas não dão tanta importância. É verdade. Né? E as pessoas têm dificuldade também para falar, não tem? Para se abrir, né? Isso, exatamente. O que aquela pessoa pode me ajudar? Né? Eu que sei tudo aqui o que acontece, né? Ela não sabe o que eu tô passando, né? Vou lá ficar contando. Eu já ouvi várias pessoas, eu vou sentar lá e ficar contando minha vida. O que ela vai fazer para me ajudar? Exatamente. E só o fato de você contar, de você pôr para fora, né? O que tá ali te engasgando, que às vezes você não tem coragem de falar para alguém, você fala pro psicólogo, aquela pessoa fez isso, fez aquilo, falou isso. Só de você pôr para fora, você já tem esse alívio, né? E eu acho também que um erro comum é a pessoa achar que vai ser julgada, né? Mas ali é uma escuta sem julgamento. Sem julgamento. Ali talvez seja o único local que ela vai poder falar sem julgamento, mas fica aquilo, às vezes a pessoa já foi julgada tantas vezes por tantas pessoas, né? E sente esse receio. É verdade. Então tem que quebrar esses paradigmas, Isso, né? Dar o primeiro passo. Exatamente. E você atua com diferentes faixas etárias, desde criança até o idosinho lá. Isso, exatamente. E como que é para adaptar esse atendimento para públicos, né, tão diferentes? Como que é? Então, na Criar, eu atendo mais crianças, né? Então, é voltado ali para crianças e adolescentes até 15 anos, né? Lá eu atendo mais com o método ABA, TCC, né? Terapia Cognitivo e Comportamental, né? Eu atendo bastante criança com autismo. E na Opus, e aí eu atendo, né, a partir de 15 anos, né, em diante. Então, eu faço essa separação, né, e vou adequando. Como eu fiz, né, eu expandi os conhecimentos, então eu vou adequando a técnica. Tem vários métodos, então. Isso, mas dentro sempre ali da linha da abordagem cognitivo-comportamental, né? Mas eu vou também, assim, pedindo ajuda para as outras, né? Que nem a psicologia positiva, ela pode ser um apoio junto, né? A terapia breve também. Legal. E como é que você faz essa análise comportamental? Eu estava brincando aqui e falei assim, nossa, hoje eu vou ser analisada todinha. Ela vai ficar falando comigo, me analisando.
Mas não é tão fácil assim, né? Não. Como que é feita a análise? A pessoa tem que responder perguntas, leva sim. um tempo para... dependendo do que ela responder, você vai ter uma análise, uma conclusão. Como que é essa análise? Muita gente pensa isso, até quando tá entre amigos, Que, lugar, pensa, que a pessoa tem vai uma ficar psicóloga sendo aqui. analisada, né? Mas não é assim mesmo. Uhum. Precisa realmente de protocolos, Certo. né? Responder, às vezes, algumas questões para traçar um perfil, Sim. né? Que as pessoas têm perfis, né? Então, realmente começa com a anamnese, então eu respondo perguntas fechadas, que é perguntas diretas e abertas, assim, onde a pessoa expressa mais subjetivamente, né? E também eu tenho um parâmetro, assim, que não tem nenhuma teoria, eu, assim, que me baseio, Tá. assim. Que as crianças de 0 a 6 anos, elas são como massinhas, né? Então, conforme a gente vai trabalhando, elas são mais fáceis, né? A neuroplasticidade delas de absorver, de aprender. Então, tudo que você fala para ela, ela aprende e tem aquilo como uma verdade, né? Dos 6 anos até lá os 15 anos, aí já é mais argila, né? Precisa colocar uma água ali para ir moldando, para ir ajudando, devagarinho, né? E dos 15 lá aos 21 já é madeira. Sim. Precisa serrar, lixar, né? Então é um pouco mais difícil, né? A pessoa já tem crenças limitantes, Sim. já duvida de muitas coisas. E dos 21 em diante é a pedra mesmo. Precisa ser lapidada, precisa da permissão do adulto, Sim. precisa do sentido daquilo, né? Então, eu tenho mais ou menos esse parâmetro, né? Em como trabalhar. Então, primeiro quebrando essas objeções mesmo, né? Assim, de tirar dúvidas, de crenças limitantes, né? E depois a gente vai vendo assim em relação às queixas, né? Então, eu deixo bem livre para a pessoa entender que ali é um local onde ela pode falar, né? Sim, o que ela se quiser, abrir, sem né? julgamento, né? Então, basicamente, é isso, né? Não tem, assim, uma coisa, assim, formada. Tem os protocolos, né? Mas não tem, assim, uma receita certinha, né? E não dá Depois... numa sessão, por exemplo, para já falar o comportamento todinho da pessoa, né? Não dá. São várias sessões de conversa, né? As sim. crianças, elas têm que fazer algumas brincadeiras, Tem talvez. que ser Lúdico, né? Muito raramente, assim, a criança consegue verbalizar. Tem umas umas que conseguem, assim, você fala, nossa, além, né? Conversa falar verbalmente, assim, né? Mas a maioria é sempre no lúdico. Sempre no lúdico. Aí você vai conhecendo se é uma criança tímida, se ela é mais retraída, tudo isso. Às vezes ela consegue falar só através do brincar mesmo. Certo. E conta pra gente sobre esse método, ser terapeuta de si. Eu achei super interessante. Como que é, né? Como que ele surgiu e pra que ele serve? Bom, eu criei ele a partir da minha trajetória mesmo, né? Assim, como eu falei, não tem uma receita, mas eu criei um método porque eu passei por ele e vi que deu muito certo, né? Então, pensando em toda a minha trajetória, né? Que foi, assim... Eu digo assim que eu perdi muito tempo se eu tivesse tido algo mais assim efetivo, sabe? Algo que eu pudesse talvez até fazer sozinha, porque por conta do financeiro não dava para fazer terapia. Como a terapia que você falou. Então eu criei pensando realmente nisso, em pessoas se tornarem terapeutas de si, né? Porque assim, um dos objetivos da terapia é se tornando desnecessária, né? Para você se entender, né? Isso, e para a pessoa ter as ferramentas para ela mesma conseguir. Então, eu já sempre falo, o objetivo da terapia é se tornando desnecessário. Sim. Diferente de muito antigamente, onde era bem longo o processo, né? A pessoa ficava anos na terapia. 10 anos fazendo terapia, né? E aí eu pensei, não, mas eu acho que se a pessoa se empoderar, né? Não ficar dependente, assim, de outra pessoa para se ver, para se observar e para usar as ferramentas, é muito melhor. Com certeza. Né? Então, pensando nisso, né, em toda a minha trajetória, se eu tivesse conseguido me empoderar mais, né, das ferramentas, teria sido menos demorado, né? Então, o que consiste, né? Consiste em 12 sessões, né? Que aí eu trabalho com a psicoterapia breve, com a psicologia positiva, com a inteligência emocional, habilidades sociais, né? Onde eu vou aplicando algumas técnicas que a pessoa vai trazendo insights, né? E a partir desse insight ela faz uma tarefinha em casa, como se ela continuasse a terapia, ela aplicasse aquela ferramenta que ela aprendeu. Certo. E ela vai, então, sozinha,
treinando, né? Tipo, um treinamento aí em 12 sessões, em aplicar, focado nisso. E, ao final dessas 12 sessões, a gente faz uma reavaliação, né? Para ver se tem necessidade mesmo de continuar ou se ela já aprendeu a caminhar. Tá. Né? E aí, senão, aí a gente dá continuidade, mas é sempre assim do querer da pessoa. Tem pessoas que terminam as 2 sessões e não falam, quero continuar, né? Tem gente que fala, não, vou continuar quinzenal ou mensal, então eu deixo bem livre para a pessoa se sentir, né? Tá. O quanto ela precisa, porque senão ela fica dependendo de mim. Na semana que vem, não vejo a hora de chegar a hora da terapia. Não, aí ela já vai ela mesma sozinha, conseguindo ali se empoderar. Né? O meu livro foi assim para mim, sabe? Porque eu passei 15 anos escrevendo meu livro sobre depressão. E meio que eu fazia uma terapia comigo mesma. Sim. Sabe? Porque eu tinha que entender por que eu estava passando por aquilo, por que eu estava me sentindo daquele jeito. Então, às vezes, eu procurava nos estudos, né? Será que eu tô doente? Será que eu tô com alguma vitamina baixa? Será que tá faltando uma substância? Aí eu ia procurar saber, fazia exame de sangue. Não é. Não é nada físico, bom, é emocional. Então, o que tá acontecendo? Então, eu ficava me analisando, sabe? Ficava procurando, exatamente. Primeiro o físico, não tem nada físico, então vamos ver o emocional, né? E nós temos, além disso, nós temos o espiritual também, né? O terceiro, que às vezes você tá precisando de uma oração, você tá precisando dessa busca interior, né? Que a religião traz para as pessoas, né? Sim. A fé, né? Você ter fé em algo, em alguém, né? Eu tenho fé em Deus, né? Mas isso é o que mais me ajudou, né? Foi a minha fé em Deus. Mas o meu livro foi isso para mim. Essa terapia aí que eu aprendi sozinha ali. Porque eu estava sozinha, né? Morando longe de todo mundo, em outro estado, longe da minha família. Então, eu tive que fazer essa terapia. E a gente encontrar ferramentas. Encontrar ferramentas. O ser humano é capaz disso, né? Ele é muito capaz. Mas que bom que a gente tem essa ajuda hoje aí de vocês, porque aí demora menos tempo. Exatamente. Né? Esse é um dos objetivos. Encurtar o tempo, porque você vai empoderar a pessoa. Ela não vai ficar dependente de ficar indo sempre ali na terapia. Aí ela desabafa ali e não faz nada para desenvolver, né, ter esse desapego mesmo, né? Sim. E todas as estratégias eu apliquei em mim mesma. Eu passei por isso. Eu vi que legal. Funcionou, né? E tem muitas técnicas que eu criei ali mesmo, que ajudam a pessoa a trazer insights, né? A trazer do subconsciente coisas para ficarem conscientes ali, né? É porque a maioria das pessoas, não digo a maioria, mas muita gente, elas não têm, assim, uma estrutura para aguentar certas coisas da vida, né? Exato. Às vezes por não ter uma estrutura familiar boa, né? Então, uma estrutura emocional. Então, ela precisa de uma ajuda de um terapeuta, né? Porque, no meu caso, eu tenho uma estrutura familiar forte, minha mãe, meu pai, que sempre estiveram muito presentes, me ajudando, meu esposo. Mas e quem não tem? Tem né? Que não tem nenhuma estrutura familiar de uma mãe, de um pai, né? Então, a pessoa se sente perdida. E aí que entra o psicólogo, o terapeuta, né? Exatamente. Então, é muito importante. E aí, a terapia faz ela criar essas estruturas, essa base, ver que está em si mesma, né? Sim. E aí, é a melhor estrutura que ela pode ter, né? Dentro e não fora, né? Porque fora ajuda muito, sim, com certeza. Sim. Mas se ela estiver dentro, nossa... É verdade. Muito melhor. E como que surgiu a Academia do Ser? Eu achei super legal também. Isso aí é um projeto, ele representa você, então, esse projeto. Sim, também. Conta pra gente como que é essa Academia do Ser. Tá, bom, é um sonho de muitos anos, né, ter um local que eu pudesse colocar em prática, assim, né, essas técnicas e assim, o meu sonho é ajudar em grande escala, né, eu amo fazer ali um para um, mas também sempre gostei de ajudar em grupos. Quanto mais melhor, né? Porque dá para reorganizar, né, as técnicas para grupos. Ah, que né? legal. Empresas, então, assim, você diz? Isso, empresas também, né? Mas a Academia do Ser, né, foi que eu pensei, uma academia onde existe um treinamento, a pessoa vai treinar lá, só que o quê? A parte emocional, psicológica, interessante, né? E é sempre baseado lá na Organização Mundial da Saúde, né? Como ser biopsicossocial e espiritual. Sim, que a gente falou. Antes essa parte não era incluída. Não era reconhecida, não. né? Aí agora eles incluíram, porque realmente, né, faz muito bem para o ser humano, né?
Então, aí, na Academia do Ser, que foi em 2018, né, que eu comecei lá na Casa Sensorial, né, da Ana Moraes, foi lá que eu comecei a dar as aulas. Então, a pessoa ia semanalmente e a gente ia aplicando as técnicas lá, né? Só que aí chegou a pandemia e eu parei, né? E também aí fiquei sem o local, né? Porque lá também mudou. E aí agora eu atendo mais, né, na Opus, né? Quando, né, alguém quer ter aulas. Então, assim, eu ainda não me organizei para dar as aulas em grupo, né? Porque eu estou ali no 1-para-1, também estou escrevendo outros livros, estou com projetos para empresas, Legal. né? Mas tem lá no meu site, né? Se alguém tiver interesse, a gente forma grupo. Nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo. Então, foi isso que eu pensei, né? A Academia do Ser, né? Fazer os treinamentos de inteligência emocional, habilidades sociais, de empoderamento, né? Como se fosse uma terapia mais curta, em grupo, né? E treinando mesmo. Que legal. Como se fosse na academia. Nossa, que bacana. E é nessa academia que você dá os seus cursos, as palestras? Nesse lugar? Isso. Eu atendo na Opus, né? Tem a sala em grupo, né? Então, quando é para adulto, eu faço lá. Aí, quando é para criança, eu faço na Criar. Certo. E aí, você dá cursos e palestras, Isso, então? Cursos, palestras, treinamentos, Legal. né? Treinamentos para a escola também. Então, capacitações. Muito bom. Vamos empresas. deixar aí os contatos, o e-mail, tudo certinho. A empresa agora que está precisando colocar, né, a saúde mental mais ali. Verdade. Né, em evidência, né, por conta até que tem a nova lei, né, a NR1, não está mais sendo obrigatória agora, né, mas viu-se a importância, Com né? certeza. Muita, A maior parte importância. do tempo passa no trabalho. E às vezes hoje o pessoal tá ali, né, nas telas, né, hoje em dia, né? Exatamente. E você é autora aí de alguns livros aqui, está escrevendo mais livros, né? Conta aqui pra gente sobre esse livro, deixa eu ver como é que se chama o livro aqui, Crenças Limitantes. Sobre o que nós estávamos falando em 52 semanas. Identifique e elimine crenças limitantes em 52 semanas. Nossa, que lindo, que bacana. É um livro gente. enquanto autoria, né? Então, foram 52 psicólogos e psicólogas, né? Que nos unimos para ensinar as técnicas para quebrar crenças limitantes. Então, é um livro que a pessoa faz consigo mesma, né? Um livro tipo de estudos. Isso, assim. Ela mesma. Então, tem cada semana, ela aplica a técnica em si mesma, né? Para quebrar as crenças limitantes. Porque essa é a maioria das questões de uma pessoa, né? O que ela acredita, né? A hora que quebra uma crença limitante, né? A pessoa... Uma crença que a prejudica, vamos dizer assim. Porque Isso, algumas crenças são boas, né? Essas certeza. não são as limitantes, né? São as positivas. Sim. E tem muitas aí que ajudam o quê? Passar de crenças limitantes para crenças positivas, né? Sim. Então, é como se fosse um livro, assim, de auto... conhecimento. Terapia Entendi. mesmo, Por né? exemplo, eu não consigo fazer nada certo. É uma crença limitante que te paralisa. Isso. A crença positiva. Não, eu consigo. Já né? consegui tantas coisas. Isso, né? Então, é sobre isso que se trata. Isso, é sobre isso. E tem os exercícios que a pessoa exercícios vai pra fazendo para ela mesma se trabalhar, né? Então, para quem não consegue, às vezes, pagar uma terapia, ela tem aí 52 ferramentas para aplicar consigo mesma. Muito bom, muito bom. E esse daqui, brinquedos terapêuticos. Isso. Esse aqui é para as mamães? Isso, esse é para as mamães, né? Então, na verdade, ele é do 0 aos 6 anos, né? Só que o que está pronto é do 0 aos 2, né? Eu trouxe só o de 1 mês, porque ele é um livro digital, na verdade, né? Mas eu imprimi aí do primeiro mês. Aí no final tem as outras cartilhas aí mostrando, tá vendo? Essas outras que tá dentro do livro daqui. Nossa, digital. bastante. São 220 tem um páginas. Monte, gente, tem um monte. De 0 a 2 anos, como que as mamães podem desenvolver, né, todas as habilidades das crianças brincando, né? Então, tem sugestão de brinquedos, né? Então, não é só brincar, é estimular também, né? E isso também já economiza uma boa terapia, né? Nossa, com certeza. Caso a criança, né, assim, apresente alguma defasagem, a mãe pode ir estimulando aí através do brincar, né? Só que ele é digital, então também está lá no meu site. É até mais fácil para a mãe, né? No Sim, digital, pode ler no celular, né? Isso. E para as crianças autistas, ele se aplica também?
Aplica-se, né? Porque ele tem as faixas do desenvolvimento. Então, por exemplo, de 0 a 2 anos, tem algumas habilidades que a gente precisa estar desenvolvendo, né? E a questão do autismo é a defasagem das habilidades. Sim. Então, se a mãe estimula através desse brincar, né? Isso já ajuda, né? Com a terapia que a criança, né, deve estar fazendo também. Que legal. E também no meu site tem também uma cartilha, né, gratuita, né, que ajuda a lidar com birras. Então, né, quem quiser entrar lá, muito bom. Né, ensina porque assim, não adianta, toda criança vai fazer birra. Nós fizemos. Lá no Japão acontece, todo na lugar. Alemanha, na Itália acontece a birra, Elas têm que ser ensinadas, né? Isso, exatamente. Então, se você age ali do jeito certo, você consegue passar essa fase de uma forma mais saudável para a criança ir para uma próxima fase. Porque se a criança, por exemplo, ela vence, né? Os pais ficam reféns. Vê que ganhou na birra, fica pronto. refém nas próximas fases do desenvolvimento. Verdade, e aí, um adolescente fazendo birra, ele não se joga no chão, faz outras coisas, né? Bate porta, xinga, sai de casa. Então, assim... Não quer comer, Então, essa cartilha, quem quiser entrar no meu site pode entrar e pegar lá, ou pelo meu WhatsApp também, tem ali no catálogo, pode adquirir gratuitamente. Ah, que bacana, parabéns. E você está escrevendo outro livro, você falou? Sim. Sobre o que você está escrevendo? É a continuidade desse, né, que eu quero fazer até os 18 anos, né? Então, aí vai se mudando as formas de interagir, né, com a criança, com o adolescente. Tem também um livro sobre autismo que eu pretendo lançar em breve também, assim, com os pais que receberam o diagnóstico, como que eles receberam, né? É mais um livro de acolhimento, né? A pessoa que recebeu o diagnóstico, né? E ver o que os outros pais sentiram também, né? E tem outros aí também, né? Muito bom. Então, que estão no forno. Não é fácil lançar livro aqui no Brasil, né? Eu sei disso, a gente passa muita dificuldade para lançar livro, é caro, a gente não recebe muito depois de volta, né? Não é pelo financeiro. Não é pelo financeiro, exatamente. A gente não escreve pelo financeiro, é só mesmo pela, como se diz, pela paixão de escrever e a satisfação. E também por esse anseio de ajudar outras pessoas. Exatamente. Né? Então, é por isso também que eu escrevo. Exatamente. E hoje a gente está num mundo muito acelerado, né? Muito acelerado, ansioso. Sim. Tem muita gente sofrendo de ansiedade. Tem. Você tem trabalhado muito com pessoas que sofrem de ansiedade, crise de pânico. E o que as pessoas podem fazer, então, para se ajudarem, né? O que elas têm que fazer? A primeira coisa, qual a primeira ajuda? Sim, a primeira, inclusive crianças, viu? Sim, crianças hoje já estão tendo ansiedade. E eles não sabem o que é, Não sabem o que é. Porque a primeira coisa, a pessoa sente no físico, né? E a criança também. Até a gente vê que é uma crise de ansiedade, porque ela não sabe dizer, Às né? vezes os pais não sabem também, exatamente, né? Então, a primeira coisa, realmente, é trabalhar o físico, né? Então, é consultar um médico, né? Eu sempre falo que tem que sempre ter a medicina com a psicologia, né? Sozinho, só a medicina, sem também trabalhar a parte emocional e psicológica, a pessoa acaba ficando sem adquirir as habilidades para lidar, né? Então, e a psicologia também, sem a parte da medicina, se é realmente aquela ansiedade mesmo, né? Que ataca o físico mesmo, também não é bom, precisa ter esse casamento. Verdade. Então, assim, primeiro é o físico. Procurar uma ajuda médica. Exatamente, porque a ansiedade, ela é o quê? Ela é o excesso de futuro, estar sempre ali, um passo... Preocupada, né? Um passo à frente ali no futuro, não está no momento presente, né? Mas, às vezes, quando a gente traz a pessoa para o momento presente, ainda ela fica com o estresse, que é o excesso de presente. Sim. Né? Então, o estresse causa ansiedade, Isso. Então, às vezes, foi excesso de presente, às vezes, que levou a pessoa à ansiedade. É verdade. Né? Mas também existem as pessoas que têm a depressão, que você conhece muito bem, junto com a ansiedade. Nossa. Né? Que é, às vezes, alguma coisa ali do passado, né? Que aí... Que ela não consegue esquecer, Exato. Né? E aí pula para o futuro, né? Então, assim, primeiro é trabalhar o físico e depois identificar isso, né? Em que tempo a pessoa está. Se é no passado, se é no presente, se é no futuro. E também fazer ela desenvolver técnicas
de autocontrole. Então, de controlar as crises. Respiração, né? As técnicas de autossugestão do subconsciente. É verdade. Isso ajuda muito. E geralmente ataca o nosso sistema, né, primitivo, né, o límbico ali, instintivo. A pessoa pensa que vai morrer. Exatamente. E aí a gente precisa o quê? Fazer com que a parte racional dela, imadura, acalme isso nessa parte, e aí depois que vá desenvolvendo as outras, a parte mais racional. É verdade, assim. é verdade. Então precisa unir o racional com o emocional, equilibrar os dois, né? Os dois estarem ali de mão dadas. Sim. Né? Não é fácil, mas tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. E eu queria que você deixasse uma mensagem. A gente vai fazer para encerrar, a gente vai fazer um bate-volta. Vamos fazer o bate-volta primeiro, depois eu deixo essa mensagem para encerrar com chave de ouro. Porque eu quero que você deixe uma mensagem para as mulheres que estão se sentindo sem direção para recomeçar na vida. Né? Então, você vai deixar uma mensagem para elas. Mas primeiro vamos fazer aqui uma brincadeira de bate-volta. Tá bom. Eu quero que você dê algumas respostas rápidas, tá? Quero que você fale para mim, assim, tenta numa palavra, uma mulher que te inspira. Maria. Ó, dá para ver, né? Um livro que mudou sua vida. Nossa, foram tantos, gente. Imagino. Muitos. Nossa, deixa eu lembrar aqui. E eu leio muitos livros ao mesmo tempo. Eu também faço isso. Eu deito lá na minha rede. Eu também faço isso. Mas eu acho que Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, né, do Joy Vitale, é um livro assim que ele explica mesmo como a gente às vezes não, a gente é tão a gente que a gente nem percebe, e aí a gente vai entrando assim nas armadilhas do dia a dia e não consegue ver. E eu acho que a terapia ajuda a gente a identificar isso e expandir a consciência para quebrar esse hábito de ser a gente mesmo daquele jeito. A gente pode sempre ser uma versão nova de nós melhor, mesmos, né? melhor, nova de nós mesmos. É verdade. Esse livro foi transformador. Legal, muito bom. Um hábito que te fortalece emocionalmente. Deitar na minha rede e ler meus livros, né? Eu pratico meditação também, né? Que é aquele contato comigo mesma. Esse seria terapêutico para mim. Que legal. Mexer com um jardim, eu tenho um jardim lá, uma horta. Aqui. Isso para mim é terapêutico. Muito gostoso. Uma emoção que você aprendeu a acolher. A habilidade de enfrentamento, assim. Então, a habilidade de enfrentamento, ela é muito desconfortável. Ela traz uma emoção desconfortável. É verdade. O que é a habilidade de enfrentamento? É lidar com coisas desconfortáveis e resolvê-las, né? Sem deixar para depois, porque geralmente o que a gente faz? Ou a gente foge, ou a gente briga. De tão desconfortável que verdade. Então, eu acho que eu aprendi a enfrentar, sabe? Lidar com o desconforto. Às vezes a gente tem que lidar. Sim. Porque a maioria das vezes a gente lida com o desconforto de uma forma assim ruim. E é isso que você falou, que a gente tem que aprender a acolher o desconforto. Isso, né? exatamente. Às vezes o desconforto até de estar no tédio, sem fazer nada. Sem pegar uma tela para suprir. Então, eu acho que é isso daí. Top, isso é muito bom. Um lugar onde você se sente em paz. Em paz. Na minha casa. Ai, que bom. Os meus cachorros. Com meu marido. Isso aí. Um sonho que você ainda quer realizar. Eu quero ter a Academia do Ser numa chácara mesmo, onde eu possa fazer retiros lá, né? De imersão, mas que tenha uma floresta para ter banho de imersão de floresta, top. Né? Ai, que delícia. Hoje em dia andar na terra, né? De pé no chão. Isso, você sabe que então no Japão lá já o banho de floresta é recomendado pelos médicos, 15 minutos de banho de floresta. Olha que top. Por conta de ser medicinal mesmo. Nossa. Então eu gostaria de expandir a Academia do Ser para esse local. Eu amo. Quando eu vou assim num lugar de floresta, a primeira coisa que eu faço é abraçar uma árvore. Eu gosto. É muito bom. Sentir aquele cheiro de árvore, né? De mato. Eu e meu marido, quando a gente faz retiros, né? Porque a gente vai em retiros e a gente dá também retiros, né? A gente aluga um espaço, o Seminário de Agudos, né? Então a gente aplica lá, porque o meu marido também, ele é terapeuta. Ai, que bom. E aí a gente leva as pessoas para andar descalço na floresta. Que delícia. A pessoa sai renovada. Nossa, isso é muito bom. Uma palavra que te define hoje. Me define? Olha,
Deixa eu ver, eu acho que... paz. Porque Paz, ai, que bom. eu consegui, assim, estar em paz mesmo No equilíbrio. Porque as pessoas falam, mas em paz tem que estar tudo bem. Não, às vezes é no caos, né? No caos mesmo, É você está em verdade. paz, não, calma. Eu acho que a meditação me ajudou muito. É porque quando você tenta meditar, vem aqueles pensamentos e tudo, e aí é você só observar, Sim. né? E tá ali presente. É. Então, eu acho que é a paz. Eu A me sinto meditação muito em é paz. tipo gerenciar os pensamentos, né? Exatamente. Quando eles vêm assim, tudo turbulento, você gerencia eles, coloca cada um no seu lugar. Isso, exatamente. Né? É legal. Então, eu quero saber, né? O que é ser terapeuta de si mesmo? Sim. Conta pra gente. Bom, ser terapeuta de si mesmo é... Primeira coisa é estar em paz, mesmo diante do caos. Não é a vida tá tudo bonitinha, não. Porque acho que nunca vai acontecer, né? Mas é você estar em paz diante daquilo, você tirar da sua caixa de ferramentas a ferramenta ideal para aquele momento, né? Você gerenciar suas emoções, né? Você conseguir realmente agir de uma forma assertiva, né? Que não vá prejudicar o outro e também não se prejudicar. Isso é legal. Né? Então, é você realmente ter esse equilíbrio. Sim. Mas eu acredito que, principalmente, é estar em paz diante de tudo isso. Nossa, que bom. E nós temos que buscar encontrar esse equilíbrio, né? Exatamente. Mesmo diante do caos, ter a plenitude, né? Isso, a plenitude de falar, não, tá difícil, mas eu vou conseguir. Peraí, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, né? Pensar, ponderar tudo e deixar tudo calmo. E não é também ser passivo, né? Não. É também pensar em si mesmo. É muito bom. E agora a gente está chegando no final. Olha aí, que pena. E como eu tinha te falado que eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para as mulheres. Então, que mensagem que você deixaria para as mulheres que estão nos assistindo, que estão passando aí por uma dificuldade muito grande na vida e perderam a direção e elas querem recomeçar? Que mensagem você deixaria para elas? Bom, eu deixaria assim a mensagem de que o caminho é para dentro, para si mesmo. Né? E não para fora, né? Porque às vezes a gente está sobrecarregada com o dia a dia, com filhos, trabalho, né? Marido, e aí, a hora que tem aquele tempinho, pega o celular, fica lá no joguinho, né? Isso pode ser terapêutico, sim, né? Para a pessoa, mas o caminho é para dentro. Conforme você vai guardando uns minutinhos só para fazer esse caminho, ficar consigo mesma, quietinha, se olhar no espelho, falar consigo mesma, é o que vai trazer assim esse empoderamento assim de poder resolver as outras coisas, né? E às vezes ficar para fora, para o caminho de fora, às vezes vai passando o tempo, né? Então o melhor caminho seria para dentro. Entendi. Né? E aí para finalizar tem uma frase que eu não vou lembrar certinho agora, mas está nas minhas redes sociais, que é assim: às vezes quando a gente decide cair em si, né, estar em si, às vezes a gente se depara com um terreno que é árido, deserto, desconfortável, que a gente fala, nossa, o que eu vou fazer aqui, né? Mas quando você vê que é seu, né, é o melhor lugar para você estar. É verdade. Ali você pode fazer o que você quiser, né? Plantar suas flores, fazer o que você quiser. Então é você, né? Então é o melhor lugar para se estar em si mesmo. Essa é a minha mensagem. Nossa, que top, é verdade. E para as mulheres que não têm, por exemplo, como você falou, às vezes não consegue juntar um dinheirinho para fazer uma terapia, que é muito importante que, né, que faça isso pelo menos uma vez por mês, como você disse. Mas vamos dizer que a pessoa diga, eu não tenho mesmo como fazer terapia, não tenho como pagar, ou não tenho nenhum tempo para fazer terapia. Então, busca ajuda com alguém, né? Porque isso que você falou de você conversar com alguém, procurar uma pessoa que possa te ouvir, né? Se você não quiser só ficar quietinha ali com você precisa às vezes expor o que você está sentindo, né? Mas procura uma pessoa, né, que vai te dar bons conselhos, né? Que vai te dar uma palavra de como que fala? Motivação, né? Não que vai te pôr para baixo.
Exatamente. Senão aí piora tudo. Então, Exatamente. busque ajuda. Às vezes você conhece uma pessoa que você fala, não, aquela pessoa eu posso contar com ela, vou lá e vou pedir uma ajuda, já vai ser uma terapia também. Exatamente, com certeza. Então, ou vai caminhar descalço dentro da floresta. Exercícios, livros ajudam muito. Tem a biblioteca aí municipal, né? O livro expande a consciência. Sim. Procura um livro, às vezes ele pode ser o seu melhor companheiro. Verdade. Né? O que não pode, mulheres, é ficar lá no sofá, triste, chorando, Isso mesmo. falando, deixa o mundo acabar, não quero mais fazer nada da vida, acabou. Não, isso não. Isso não, só tende a piorar cada vez mais para baixo. Exatamente. Tem que lutar, tem que falar assim, vale a pena viver. Ainda tá difícil, mas vale a pena viver, vale a pena, porque olha, tem gente que tá lutando para ter 1 minuto de vida, 1 minuto de fôlego de vida, tá lá no hospital lutando para respirar. Então, se você tem vida, se você tem saúde, você tá aí respirando, você tem ainda a chance para lutar e para vencer. Exatamente. Não pode ficar aí não no sofá falando que o mundo acabou. O mundo não acabou ainda não. Quem disse isso aí é Deus. Deus é que fala, agora acabou. Mas enquanto você está respirando, mulher, força na peruca aí, como dizem, levanta daí desse sofá, abre a janela, respira e vale a pena viver. Vale. Então, vale sim. Tem que lutar, porque às vezes tem outras pessoas que estão dependendo de nós também. Exato, né? exatamente. Então, essa é a mensagem que a gente tem para deixar hoje para vocês. Eu agradeço imensamente pela sua companhia aqui hoje, pela sua entrevista. Amei, foi muito gostoso conversar com você. A gente estava até brincando aqui que hoje uma fez terapia com a outra, né? Porque a gente conversou, falou um pouquinho de si. E foi muito bom. Então, que Deus te abençoe grandemente, continue abençoando o seu trabalho, essa missão tão linda que Deus colocou na sua vida para ajudar pessoas e que você possa realizar aí todos esses sonhos que você falou hoje para mim que você tem, que eles sejam realizados. Quem sabe um dia você volta aqui para contar da chácara aí, do retiro, né? Se Deus quiser, tá bom? Então, um beijo aí para você, um beijo para sua família, para todo o pessoal lá que vai nos assistir aí das clínicas, né? Tá bom? Um abraço para todo mundo, tá bom? Obrigada. Gente, esse foi mais um podcast, nosso podcast Elas por Elas. Espero que vocês tenham gostado. Olha, eu amei esse podcast. E se você gostou, compartilha, porque eu tenho certeza que você conhece uma mulher que está precisando de uma terapia, de uma terapeuta, de uma psicóloga, que está precisando ouvir, né, essa mensagem que nós demos hoje. E se você não tem realmente como fazer uma terapia, então procure a ajuda de alguém que possa te ajudar, mas não deixe isso daí ficar te sufocando, não. Não deixa esses pensamentos ruins ficarem gerenciando a sua vida. Você tem que gerenciar os seus pensamentos, você que tem que gerenciá-los. E fala assim, não, tá difícil mesmo, mas o que eu posso fazer para mudar? Eu tenho que fazer alguma coisa. E vai à luta. Tenha coragem, tenha fé, tenha força, que um dia melhor chega, né? Cada dia é um dia. O dia de hoje tá ruim, amanhã pode ser pior, mas ele tende a melhorar. Nós temos que viver cada dia, né? Pensando, ó, basta o dia de hoje, amanhã é um novo dia. E lutar para que o dia de amanhã seja melhor, tá bom? Beijo no coração, que Deus abençoe você grandemente e que você compartilhe esse podcast para todo mundo aí que precisa ouvir essa mensagem, tá? E fica ligadinho aí no nossos podcasts, que nós sempre trazemos pessoas assim, especiais, mulheres inspiradoras, com essas mensagens lindas, com essas histórias de vida tão transformadoras, tá bom? Até o próximo podcast, fica com Deus, um beijão e até mais! Tchau, tchau!